Voltamos, estamos em Nova Amsterdã com os 23 judeus sobreviventes daquele naufrágio e eles estabeleceram ali uma colônia, uma comunidade judaica, a maior das Américas. O primeiro cemitério judeu das Américas está lá, que ainda se chamava Nova Amsterdã. Eles chegaram lá em 1654 e os britânicos vieram 10 anos depois. E esse cemitério judeu é o sítio histórico mais antigo de Nova York. Eu fui a Nova York 2 vezes já e não conhecia esse cemitério judeu. Preciso ir lá. Muitas das lápides, que já estão muito apagadas, né? Tem mais de 300 anos isso aí, estão escritas em português. Com sobrenomes feito Mendes, feito, assim, sobrenomes portugueses, né? Eles, eles instituíram lá a congregação judaica de Nova York. Eles têm uma constituição que é escrita em português, na língua portuguesa. E a sala de orações é exatamente uma reprodução da sinagoga de Recife. Olha que coisa interessante, né? Eu não sabia. Muitas coisas sobre esses costumes judaicos eu descobri lendo um livro muito interessante, eu recomendo, chamado O Segredo do Oratório. É muito legal. Fala desses judeus que foram para Nova York e fala dos costumes dos judeus que se incorporaram nos costumes das pessoas do sertão. Mas, enfim, Nova York cresceu e hoje é esta coisa, essa megalópole que é hoje. Eu confesso que assim, meu sentimento não foi de amor por Nova York, assim como é por Paris. Para mim, Nova York me pareceu assim uma São Paulo elevada à quinta potência, ou à décima, sei lá. Muitos arranha-céus, e não me agrada aquela arquitetura de concreto, aquela coisa cinzenta, um prédio ao lado do outro, monstruosamente altos, e eu não é o meu estilo favorito de arquitetura. Mas enfim, Nova York tem os seus encantos, né? Nós passeamos por aquelas avenidas, que tem, né? Todas são as avenidas todas marcadas com números, né? Quinta Avenida, mas é muito bonita. E nós fomos, um dos passeios inesquecíveis que eu fiz lá com a minha filha e a minha neta foi ao Central Park. Nossa Senhora, aquilo ali é um conto de fadas. E era outono, lembrem disso? As árvores tinham assim 50 tons de alaranjado. Ainda não estavam, né, sem folhas, era o fim de outubro, finzinho de outubro. Mas as árvores ainda estavam bem gordinhas, né, de folhas, mas nos tons mais variados de laranja. Aquele parque é um encanto, meu Deus do céu, gigantesco, gigantesco, maravilhoso ao quadrado. E uma coisa pitoresca que nós presenciamos lá foi um casamento. Casamentos, os americanos fazem muito isso, os canadenses também, casamentos nos parques, nas praças, eu acho isso lindo. Aqui, pelo menos aqui no Ceará, para uma pessoa fazer um casamento católico fora da igreja, não faz. É um quiprocó, uma confusão horrível, porque não está na casa de Deus, e eu acho isso um contrassenso. Quando é que um parque florido, com lagos, com flores, não é a casa de Deus? Isso eu não entendo. A casa de Deus é o mundo todo, né? A casa de Deus é o Central Park, é qualquer lugar onde se queira que Deus esteja presente, né? E eles fazem muito isso, eu achei muito lindo. A gente estava lá passeando, né? Essa região era assim mais elevada e tinha uma espécie de um quiosque mais construído, de alvenaria. Bem bonito. E de repente ouvimos o som de uma gaita de foles. Aquela gaita que os escoceses tocam. Aí, mas antes disso foram chegando umas pessoas, né? Uma moça que tinha cara de ser organizadora, não sei o quê. E aí eu perguntei o que ia acontecer, ela disse que era um casamento. Aí, claro que nós ficamos para ver, né? Adoro ver casamentos. Então, lá vem aquele gaiteiro vestido com o traje típico escocês, aquele kilt, sainha preguiada que se chama kilt. Depois eu falo da Escócia. E ele vinha tocando aquela gaita e a noiva atrás dele.
A noiva vinha só, eram pouquíssimas pessoas para esse casamento. Tipo assim, um micro wedding. Agora tá na moda fazer mini wedding. Esse era micro wedding, bem pouquinha gente. Muito bonito a semana. Nós ficamos de longe, claro, né? De penetra, mas de longe. Afinal de contas, era um parque e era público. Muito lindo. Ali do alto daquele promontório onde tinha onde estava acontecendo o casamento, a gente via o lago lá embaixo. Uma coisa assim de Deus, para dizer o mínimo, né? E aí nós saímos do Central Park, andamos, atravessamos aquela coisa gigantesca, saímos do outro lado, onde tinha aquelas carruagens, onde a gente, né, os turistas fazem passeios nela. Eu estava louca para ir nessa carruagem, não fui. Preciso voltar a Nova York para fazer este passeio de carruagem. E fomos conhecer outros locais interessantes. Fomos ao museu onde foi filmada o filme Os Pinguins de Madagascar. Nossa, minha neta ficou louca, adorou, foi muito legal. E depois nós fizemos um passeio que eu achei mega maravilhoso. Foi ao Metropolitan Museum, o Museu Metropolitano de Nova York. É espetacular, muito bonito. E a minha neta, aquele fiapinho de gente que só tinha 4 anos, não parava de dizer que queria ir ver as múmias. Porque também tem coisas do Egito no Museu de Nova York, gente. Nunca vi. E ela queria ver as múmias, e lá fomos nós. Tiramos várias fotos com essas múmias que ela queria. E eu também, claro, que sou apaixonadíssima pelo Egito. E assim passeamos pelo museu, foi muito bonito, muito bonito. E depois nós fomos ao Museu de História Natural. Aí lá é que foi uma loucura, porque aqueles fósseis de dinossauro, nunca vi tantos. Nunca vi mesmo, era a primeira vez que eu estava vendo tantos fósseis de dinossauro montados naquele museu fantástico. Era uma coisa incrível, meu Deus do céu. Minha neta e eu ficamos loucas, né? Com toda aquela coisa tão antiga, aqueles fósseis tudo petrificados, aqueles ossos montados assim. As salas, evidentemente, eram gigantescas para caber aquelas criaturas incríveis. Muito interessante. Ela ficou fascinada, né? Quis saber como é que os dinossauros tinham sumido da Terra e aquela história da teoria do meteoro que caiu e a Terra ficou às escuras por muitos anos porque subiu tanto pó que o sol ficou encoberto e assim os dinossauros ficaram sem comida. Enfim, ela queria saber tudo. Ela é muito inteligente, muito curiosa. Hoje ela tem 10 anos e é uma leitora voraz. É o meu orgulho essa menina que lê um livro por dia. Mas enfim, saímos do museu, né? Andamos pelas ruas, Quinta Avenida, fizemos umas comprinhas básicas, né? Porque todo mundo faz, é impossível não fazer. Entrei na loja da Disney e fiquei doida, porque estava se aproximando o Halloween e por conta disso tinha umas promoções maravilhosas, aqueles vestidos das princesas, da Bela, da Yasmine, comprava dois por US$ 24,90, que o vestido era muito mais caro do que isso, normal. Enfim, eu voltei com esses vestidos para minha neta Isadora, para minha neta Thaís, que na época só tinha 2 anos. E aí é maravilhoso. Eu só tinha essas duas netas nessa época, em 2014. E um dos passeios que a gente fez também, naturalmente, não podíamos deixar de fazer, foi ao Empire State Building, que durante muitos anos foi considerado o edifício mais alto do mundo, né? Depois foi suplantado pelas Torres Gêmeas do World Trade Center. E a gente sobe ali, sobe por grupos de pessoas, entra naquele saguão maravilhoso, elevador enorme, e fomos para o topo do topo. Nossa Senhora, uma, uma ventania, que ali só ia se dar bem aquelas moças muçulmanas que usam véu, e o véu tinha que estar bem preso, senão o vento arrancava. Porque quem andava de cabelo solto, o cabelo ficou no ar. A minha filha tem um cabelo longo, na época estava bem comprido, o vento deixou na horizontal o cabelo dela, sem força de expressão, literalmente, na horizontal. Naquele, naquela ventania lá em cima, você tem uma visão assim da cidade incrível.
E nós fomos lá conhecer, evidentemente. E aí, um ponto turístico importantíssimo, olha só, aqui está no nosso meio de transporte. A Estátua da Liberdade, que é a marca registrada de Nova York. Nós não fomos, nós vimos de longe a Estátua da Liberdade. A pessoa, né, tinha outra pessoa conosco, infelizmente não sabia uma palavra de inglês e deu ao motorista do táxi a indicação do porto errado. Porque tem um porto em que os navios partem diretamente para a Estátua da Liberdade. Os judeus, em 1654, chegaram no porto certo. E nós, em 2014, fomos para o porto errado. Para o porto em que partiam os barcos para um cruzeiro. Só um cruzeiro pelo rio, que a gente via a estátua, mas não, eu queria ir era na ilha. Eu queria ter comprado esta caneca lá na lojinha, no pedestal da Estátua da Liberdade. E não pude ir. Naturalmente, eu fiquei furiosa. A minha vontade era derrubar aquela pessoa desgraçada no Rio. Preciso voltar a Nova York para ir ver a Estátua da Liberdade no lugar onde ela realmente está, não é? Tem que ir, não é possível. Mas, enfim, não fui desta vez. Depois eu voltei lá em 2017. Também não fui, porque era uma viagem mais rápida. Mas em 2017 eu conheci a Catedral de São Patrício, St. Patrick Cathedral. Nossa Senhora, aquilo é lindo demais. Não fomos conhecer a igreja quando fomos com a minha neta, porque isso não é muito programa para criança de 4 anos, né? Se fosse hoje, certamente ela queria ver. Eu me senti na Europa, porque a Catedral de São Patrício tem todo aquele estilo das catedrais antigas, milenares da Europa. Lindíssima, lindíssima. Eu quase não conseguia sair de dentro dela. Mas saí e fui passear. Isso já em 2017, 3 anos depois, né? Estou fazendo 2 viagens em uma. E fui conhecer o. Como é o nome do lugar, meu Deus do céu? Agora me fugiu, uma coisa famosíssima. Ai, Rockefeller Center. Rockefeller Center. Rockefeller Center é aquele lugar onde arma aquela estátua, que estátua, uma árvore de Natal gigantesca no Natal. Não era Natal quando eu fui, em 2017, era julho. Então tinha uma estátua gigantesca de uma bailarina sentada assim, como se estivesse amarrando a sapatilha. Eu fiquei encantada, porque a minha filha Raquel, que viajou comigo em 2014, foi bailarina durante muitos anos. As minhas netas são bailarinas. Nessa época, a minha neta, que foi comigo em 2014, já fazia balé. Eu fiquei encantada, tirei muitas fotos daquela estátua. Infelizmente, aqui nesse modo que eu estou fazendo filmagem hoje, eu ainda não sei acrescentar as fotos. Ontem eu tive uma aula de como fazer isso, mas hoje eu fui testar e eu tinha me esquecido. Depois eu posto fotos. E aí eu saí, fiquei muito tempo ali, porque o Rockefeller Center é muito lindo, tem uma fonte assim jorrando em queda diante de uma estátua linda, assim, toda dourada. Aí fui andando por umas alamedas repletas de canteiros de flores, andando, andando. Cheguei no prédio da Biblioteca Nacional. Meu Deus, como ele é lindo! Também tem aquele estilo de templo antigo. Fiquei maravilhada. Mas aí agora eu quero voltar para a nossa viagem de 2014 e falar da Estátua da Liberdade, que nós não vimos de perto. Como eu falei, a Estátua da Liberdade é a marca registrada de Nova York. Pensou Nova York, já vem à mente a Estátua da Liberdade. E ela foi um presente da França para os Estados Unidos. Eu vou falar isso já já.